Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Nós estamos na terceira aula dessa série a respeito das bases do meu sistema de pensamento. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, de quem eu sou, pode dar uma olhada na primeira aula dessa série e pode entrar no meu site www.esperançaemistério.com.br. Lá tem disponível todos os livros que eu escrevi para baixar, tem link para os meus artigos, para o meu mestrado. Pode entrar lá se você quiser. E mais uma vez lembrando que esse vídeo não tem nada a ver com psicologia. A psicologia é uma ciência, tem os métodos dela, os conhecimentos dela. Aqui sou só eu falando a respeito de como eu entendo o mundo, das minhas experiências e das conclusões que eu cheguei a respeito da vida, do mundo espiritual e de tudo mais. Isso posto, vamos já partir para o slide. Aula 03. Como a mente funciona. Slide 05. As frequências da mente humana. 5.1. A mente humana como um rádio. Apresentação. Características das diferentes frequências. Como se conectar às diferentes frequências. Exemplos de diferentes frequências. Recapitulando, até agora já foi apresentada a grande questão que move todo o meu trabalho. Como pode o universo ser tão cheio de coisas bonitas e tão cheio de coisas horríveis? Aí eu refleti um pouquinho a respeito dos elementos mais básicos da existência. Agora eu estou refletindo um pouco a respeito de como funciona a nossa mente. Vamos para o item 5.1. A mente humana como um rádio. Bom, eu queria trazer a perspectiva, a possibilidade da gente entender a nossa mente como se fosse um rádio que consegue se conectar em determinadas frequências. E cada uma dessas frequências tem características bem singulares. Para começar, eu queria dar o exemplo de algumas frequências para entender do que eu estou falando. Vamos pegar uma frequência mental associada à raiva. Quando a gente está com raiva, a gente fica com um sentimento ruim, a gente pode ficar tremendo, a gente fica ansioso, a gente fica inquieto. Ou a gente pode se conectar também com a frequência da paz, que a gente se sente bem, a nossa mente fica clara, a gente tem um pensamento mais tranquilo. O sentimento ele é uma parte das frequências que a nossa mente se conecta, mas são várias outras características que cada frequência tem. Então, eu vou abordar alguma dessas características agora. Bom, a primeira característica das frequências que a nossa mente se conecta é que elas têm um humor específico. Então, tem algumas frequências que a gente fica tomado pelo humor da angústia, da tristeza, da ansiedade, ou da alegria, da paz de espírito, do amor universal. Cada frequência que a gente pode se conectar é como se a gente tivesse um sentimento que está bastante ligado a ela. Uma outra característica dessas frequências é a nossa capacidade cognitiva. Tem determinadas frequências que a nossa mente fica clara, tranquila, a gente consegue pensar bem, a gente consegue ter um raciocínio lógico. Em outras frequências, a nossa capacidade cognitiva parece que fica diminuída, a gente é mais impulsivo, a gente não consegue pensar direito, a gente fica com a cabeça meio embaralhada. Então, cada frequência tem uma capacidade cognitiva que é atrelada a ela. E, por fim, eu queria citar a predisposição para nós fazermos determinadas atribuições de sentido ao mundo. Quando a gente está numa frequência mais paranoica, a gente pode enxergar um monte de inimigo no mundo, parece que está tudo indo contra nós, parece que está tudo esquisito. A gente atribui muito esse sentido de perseguição ao mundo. Quando a gente está numa
frequência de gratidão, quando a gente está numa frequência mais tranquila, a gente pode perceber a beleza das coisas, a beleza da vida, a beleza da existência, toda a inteligência que está por trás de toda a criação. Então, é importante a gente ver que cada uma das frequências a gente tende a enxergar o mundo de uma determinada maneira. Vamos seguir agora para o próximo item, como se conectar a cada uma dessas frequências. Bom, a gente está fazendo essa analogia da nossa mente como se fosse um rádio e a gente percebe que temos estados mentais bastante característicos que eu estou chamando aqui de frequências. É igual um rádio. Se eu quiser ouvir um rock, eu coloco numa rádio de rock. Se eu quiser ouvir um samba, eu coloco numa rádio de samba. Nos rádios mais antigos, tinha aquele botãozinho que a gente girava assim, que a gente ia escolhendo a frequência. Como que a gente faz isso com a nossa mente? Como que a gente escolhe igual frequência se conectar? É importante já começar colocando que muitas vezes a gente não consegue escolher a frequência que a gente vai se conectar. A maior parte disso é uma questão biológica, é uma questão de cérebro mesmo, é uma questão de corpo. Por exemplo, se eu estou com fome, isso é um símbolo muito forte para me conectar com uma frequência de raiva. Se eu estou com uma dor, ou de repente, se eu estou com algum problema no meu cérebro, se eu não dormi bem à noite, tudo isso daí são questões bastante biológicas que acabam nos levando a se conectar com determinadas frequências e muitas vezes a gente não tem muito controle sobre isso. Agora, indo para a parte que a gente consegue controlar um pouco, tem várias posturas em relação ao nosso próprio corpo que ajuda a gente a se conectar com frequências mais elevadas, frequências mais agradáveis. Fazer exercício físico, se alimentar corretamente, descansar bem, estar em um ambiente organizado, tomar um banho, todas essas coisas ajudam a gente a se conectar com frequências mais gostosas. Além dessas questões mais evidentes de como a gente pode se conectar com frequências melhores, uma coisa que ajuda muito a gente a se conectar com as frequências são os símbolos. Para a gente entender como que os símbolos podem ajudar a gente a se conectar com determinadas frequências, vale a pena a gente refletir um pouco a respeito de como o símbolo funciona. Uma parte muito importante dos símbolos são culturais e até mesmo arbitrárias. Por exemplo, se em uma determinada cultura o branco estiver associado com a paz, se eu pensar em coisas brancas, se eu pensar na cor branca, isso pode me levar a sentimentos de paz. Mas se por algum motivo, na cultura dessa pessoa, ou para essa pessoa em particular, o branco estiver relacionado com festa, alegria, ela pode pensar em coisas brancas e se conectar com essa frequência mais relacionada com a alegria. Um outro exemplo que a gente pode dar de símbolos é a questão dos animais. Se para mim a pomba está associada com a paz, eu posso pensar em uma pomba e isso vai me levando a se conectar com a frequência de paz. Vale ressaltar também que tem alguns símbolos que parece que tem uma programação mais forte biológica. Se a gente pegar, por exemplo, cores quentes, como vermelho, ela costuma dar uma ideia de expansão, de extroversão, de abertura. E já cores frias, como por exemplo azul, costuma estar mais associado com introversão, calma, esse mundo interno. Então, é legal a gente pensar um pouquinho que todo o símbolo ele pode ter uma parte que é cultural, que costuma ser predominante, mas uma parte também que é mais espontânea de todos os seres humanos. Então, como que eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser me conectar com a frequência da paz? Eu posso estar bem alimentado, tomar um bom banho e colocar uma música que me remeta à paz, alguma música que fale a palavra paz, uma música calma, uma música tranquila. Fechar os olhos
imaginar um cenário tranquilo. Se para mim a cor branca estiver associado com a paz, eu imaginar um cenário com flores brancas, uma pomba branca, se para mim a pomba estiver associada com a paz. E é importante que costuma demorar um tempo para a gente conseguir se conectar com essas frequências, não é uma coisa que é instantânea. E a gente sempre pode colocar elementos que ajudam a gente a se conectar com as frequências no dia a dia. Colocar uma música que nos leva a uma frequência legal, esse tipo de coisa. Essa aula continua no próximo vídeo. Lá eu falo a respeito dos principais tipos de pensamento que temos e como lidar com eles.